gostaríamos de partilhar alguns eventos correntes que estão a cumprir as profecias bíblicas e agora acreditamos que o decreto dominical está mais próximo do que aquilo que pensamos. Algo que temos estado à espera durante anos, mas ainda não estamos preparados para a crise. Now watch this. Vejamos isto. O grupo político da extrema-direita dos Estados Unidos condenado por retórica desumanizante anti-LGBTQ+. O Projeto 25, dizem eles, que procura marchar para o poder com um exército conservador, é acusado, isto é o que eles dizem que é acusado de desejo da extrema-direita de fazer a América regressar aos anos 20. Há um projeto, como viram, um projeto chamado 2025 nos Estados Unidos e realmente esse projeto é para trazer novamente aquelas leis azuis, como eles dizem em inglês, do decreto dominical, de uma lei dominical. É verdade, só para relembrar, e como alguém também já comentou, fez um comentário, que os globalistas realmente estão, e já dissemos antes, estão a trabalhar dos dois lados. Eles tanto usam os conservadores como os republicanos, como os democratas. Não importa de que lado seja, parece que os dois estão a lutar um contra o outro, mas na realidade estão a seguir o mesmo caminho. Não importa qual deles esteja no governo, no poder, os globalistas vão usar tanto um como o outro. Because they are on both sides. Porque eles estão dos dois lados. Não. Então vejamos este projeto 2025 um pouco mais. O projeto 2025 da direita quer tornar a fé o dever do governo. Uma coligação bem financiada quer pôr a Bíblia adiante da Constituição. Nós sabemos que a Constituição americana diz, e nós sabemos através da Bíblia, que o Estado e o Governo não deveriam unir. O próprio Jesus diz isso, como dizia na Bíblia, o próprio Jesus diz isso, que o Governo e o Estado não deveriam estar juntos. And then Ellen White says the same. E Ellen White diz o mesmo. E nós sabemos muito bem que foi o Estado e a Igreja que se juntaram para condenar a Jesus. E estes dois vão se unir, estes dois, o Estado e o Governo, vão se unir neste projeto 2025. Officially united. Oficialmente unidos. Now we'll look at the plans now. Vejamos os planos então. Projeto 2025. O projeto modelo republicano para travar uma guerra contra o ambiente. Aqui está agora primeiro o LGBT e agora o ambiente. Insano, aterrorizante. Um projeto modelo para destruir o planeta. Os planos eliminam e invertem a transição da energia verde, eliminam a proteção do ambiente e dificultam a capacidade da sociedade para lidar com a crise climática que cresce rapidamente. Os republicanos de tornar a América grande novo, ou Make America Great Again, implementariam à força, dizem eles, a política radical do projeto modelo 2025 nos primeiros 180 dias da sua administração, isto quer dizer nos primeiros 6 meses da sua administração. Eu não vou ler tudo, vocês podem ler ali a visão alternativa, mas vejamos aqui um pouco do que eles dizem em relação ao ponto do descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de descanso partilhado permite que as famílias e as comunidades gozem o tempo livre em conjunto. Vocês depois podem parar e continuar a ler. O Congresso deve encorajar o descanso comunitário alterando a Lei das Normas de Trabalho Justas, que a sigla em inglês é FLSA, para exigir que os trabalhadores sejam pagos tempo e meio pelas horas de trabalho no sábado. Mas esse dia, prestem atenção, esse dia passaria a ser o domingo, exceto para os empregadores com uma observância religiosa sincera de um sábado a uma hora diferente, por exemplo, do pôr do sol sexta ao sábado, e a obrigação seria transferida para esse período. Isto parece muito bom, parece que eles estão a proteger todas as religiões. Então, vocês já estão a ver o que é este projeto 2025? It's about bringing back Sunday laws. É para, novamente, voltar a trazer aquelas leis, as leis dominicais. Então, pelo que
está a transparecer, o que está a mostrar é que talvez no ano 25, até o ano 25 se pode, ou nesse ano pode começar a implementar as leis dominicais. E esta parte, este ponto que tem aqui, descanso sabático, faz parte de um dos pontos da encíclica do Laudato Si do Papa, o ponto 237. 237. Okay. Então podemos ter a oportunidade de ver o domingo a ser implementado à força até o ano 2025. Friends, we are nearing home. Meus amigos, nós nos aproximamos do lar. Time to get ready. Está na hora de nos prepararmos. Nós vamos, com isto, também se vai ver o decreto de morte. After they implement the Sunday law, Depois de ser implementado o decreto dominical, eles vão acelerar cada vez mais as crises, to bring the death decree. para que assim eles possam implementar a lei de morte, o decreto de morte. Porque eles vão dizer que todas estas crises que estão a acontecer é porque não se está a guardar o domingo. Não se esqueçam que eles estão a trabalhar num plano de 7 anos, começando este ano e que irá até o ano 2030. So you are to prepare yourself. Então, têm de se preparar e também tentar sair das cidades o mais rápido possível, porque eles estão a engendrar a maior crise alimentar da história desta terra. And it's coming. E está a chegar. You won't be able to eat soon. Dentro em breve não se poderá comer, You won't get food não conseguirá ter comida, because we are watching and seeing what's happening. porque nós estamos a ver o que se está a passar. So- E é isto que também se deve preparar para Prepare. isto. Okay, prepare. Get ready. Preparem-se, como diz Ellen White, get ready. Preparem-se. Okay, now Estas são crises e cada vez haverá mais intensificadas até o decreto dominical. Agora vejamos, vocês devem se calhar ter ouvido do que está a passar na Índia. Há um surto de um vírus na Índia, que é o vírus Nipah. Este vírus identificaram em 1999. Agora esqueci-me onde. O que é o vírus Nipah? Kerala inicia testes em massa após o surto na Índia. Um vírus raro, que foi na Malásia, em 1999. Um vírus raro, mas grave, transmitido por morcegos, aqui estamos com os nossos amigos morcegos novamente, que pode causar febre, vômitos e infecções respiratórias nos seres humanos. De 5 pessoas, já fez 2 vítimas mortais em Kerala. Então, vocês já começam a ver que se vai começar a implementar que estão a começar já, vocês verão, as mesmas políticas que o C19. do you see, mass testing is already taking Como place. aqui estou a dizer, o teste em massa. It's going on in India right now. E isto é o que está a acontecer neste momento na Índia. Lockdowns. Vocês vão ver aqui confinamentos. As autoridades indianas organizam testes em massa para travar a propagação do vírus mortal. E na semana passada as autoridades informaram que os ajuntamentos públicos foram restringidos e algumas escolas que foram encerradas. E apesar de eles dizerem, eles dizem que o Nipah é um vírus raro, mas grave. E aqui uma coisa interessante, eles dizem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o vírus tem uma taxa de mortalidade entre 40% a 75%, mais que a C19, e não existe ainda nenhum veneno conhecido para tratar disso. 2 pessoas, até ontem, se não me engano, tinham morrido desse vírus. Então, está a acontecer novamente, criando esta situação. E eles estão já a falar da possibilidade de este vírus começar a ir para outros países. Even Brazil. Até no Brasil, como vocês podem ver. Nipah, quais são as chances, as oportunidades do vírus mortal chegar ao Brasil ou causar nova pandemia? Que diz-nos que será, vocês podem ler o que está antes, mas será que existe o risco de o vírus se espalhar para outros lugares e eventualmente chegar ao Brasil? E não somente no Brasil, mas deixem-me mostrar o que é que eles dizem aqui.
Mesmo assim, apesar de não haver, eles dizem que não há muita possibilidade, mas mesmo assim é importante que as autoridades nacionais e internacionais, não se vejam, nacionais e internacionais, fiquem em alerta, defendem os cientistas. E vocês depois podem ler o artigo, podem procurar, mas o que chamou a atenção foi aqui, entidades apontam que o pulo do Nipah de morcegos para outras espécies pode estar, prestem atenção, podem estar relacionado com a destruição de recursos naturais pelo ser humano. Isto vos parece que eles estão a dizer porque é que haverá este pulo do passado animal para o ser humano e noutros países por causa das alterações climáticas. E por causa deste vírus, muitos alimentos vão ser destruídos. Porque estão a dizer que os morcegos eat the fruits or animals. Eles comem os frutos, os animais, or sting the animals. Mordem os animais e também através da urina e das fezes dos morcegos e depois que os animais podem comer. Então eles dizem que por causa disso, que depois os animais vão comer frutas ou outras coisas, como por exemplo os porcos comem outras coisas que estão infectados com o vírus do morcego, as pessoas depois também vão comer os animais e essas frutas ou legumes, então pode haver esta transmissão deste vírus mortal, que eles têm a dizer que são entre 40% e 75% de mortalidade, e por causa disso haverá muito alimento destruído. Pessoas já estão a sofrer na Índia porque há falta de alimento, porque eles estão a ter o vírus, estão a apanhar o vírus através da comida. E o que é que está a dizer a Organização Mundial da Saúde? They are blaming it on climate change. Estão a pôr a culpa, digamos, nas alterações climáticas. Os doutores e cientistas da OMS estão a dizer que tudo isto é por causa das alterações climáticas. But Jesus told us that these things would happen in the last days. Mas Jesus disse-nos que estas coisas aconteceriam nos últimos dias. Não temos de nos preocupar muito. We must get ready, we must prepare. Temos de nos preparar e tentar cultivar a nossa própria comida, porque eles agora estão a dizer que se pode apanhar o vírus através da comida. Então eles estão a retirar muitos alimentos dos supermercados, frutas e legumes. That's why you have to grow your own food. Por isso têm de cultivar o vosso próprio alimento. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 24, que se ia haver pestilências e haverá mais que aparecerão. And the famine crisis. E uma crise de fome. Guerras e rumores de guerras e tudo isso estão cada vez, e nós podemos ver à nossa volta cada vez mais, mas isto irá acontecer até aos últimos dias. Jesus diz-nos no livro de João, capítulo 14, 1 a 4. Let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis. So Jesus has promised that he will come back. Jesus aqui ele prometeu que ele virá outra vez. E Jesus diz-nos: não se turbe o vosso coração. There will be troubles in this world. Haverá problemas neste mundo, mas focai os vossos olhos em Cristo. Jesus tomará conta de vós. Não temos de nos preocupar. Don't be fearful. Não tenhais medo. Não corram para fazer o que eles dizem, os governos e os cientistas e todos eles, porque nós sabemos que eles não se preocupam convosco. Only in Jesus Christ. Somente confiamos em Cristo Jesus. Trust in Him. Confiai nele e procurem pessoas com quem vos podeis reunir, que tenham fé forte no Senhor, e assim serão capazes de segurar na mão de Deus, without bowing down to Rome, sem vos encurvar-vos a Roma. The end is near. O fim está bem próximo. Projeto 2025, eles
eles estão a empurrá-lo fortemente, e até 2025 ele será implementado. Nos primeiros, o que eles estão dizendo, nos primeiros 180 dias da nova presidência, vai haver uma eleição. E como eles dizem, será implementado à força. Isto será nos primeiros 6 meses. Church and state will be united. O Estado e o governo e a Igreja se unirão, e quando virem o governo e o Estado unidos, o que é que segue? Perseguição.